Então, dando continuidade a esta segunda parte da pregação que trata dos negligentes, como nós explicamos na mensagem anterior, o negligente ele nunca amadurece, o negligente ele nunca vai chegar à estatura de Cristo, porque ele não acredita na perfeição, na santidade, na incorrupção. Ele não acredita que seja possível ser como o Senhor. Ele não acredita que seja possível ser como o Senhor. Mas voltando. Aqui ainda em Hebreus capítulo de número Hebreus capítulo 5, versículo 12, diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E quais são os primeiros rudimentos da palavra de Deus? Aqui, ó, capítulo 6, versículo de número 1. Por isso, deixando, não é deixando de abandonar, seguindo em frente, alcançando mais conhecimento, tá? Portanto, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigais até a perfeição, a maturidade, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Que isso aqui são os rudimentos, é a base, é o leite. E tudo isso tem que voltar a ser ensinado. Veja bem, o leite é o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. 6 itens. Isso, olha só, isso aqui é o leite, é a base. Muitos crentes hoje que se julgam maduros com 20, 30, 40, 50 anos de igreja não têm a menor ideia do que seja o fundamento do arrependimento das obras mortas, porque continuam na prática do pecado. Então as obras pecaminosas nunca morreram para eles, eles nunca se converteram de verdade, não estão salvos, mas estão convencidos de uma salvação da qual eles não desfrutam e nem desfrutarão, certo? Da fé em Deus, eles nem sabem o que é necessário para ter fé em Deus. Da doutrina dos batismos, o batismo é realizado errado desde a sua concepção no ensino até não só a liturgia, mas o próprio movimento ali, o que deve ser feito ali nas águas. Da imposição das mãos, eles não sabem isso, saem impondo as mãos sobre todo mundo, enfermo, e ungindo pessoas com imposição de mãos aí, ordenando, né, como obreiros. Eles não têm a menor ideia. Da ressurreição dos mortos, tem uma ideia bem rasa. E do juízo eterno, eles não têm a menor noção. E isso aqui é o leite. É o leite, é a base. É o leite. Nós lemos ali, né, como a base, como o fundamento da crença. Nós lemos ali em Hebreus capítulo 5, versículo 12. Ó. Hebreus 5, 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos. Então, os rudimentos, o fundamento, o leite, rudimentos da palavra de Deus. Quais são esses rudimentos da palavra de Deus, essa base, né, esse leite? Aqui, ó, capítulo 6. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, ou seja, aquilo que era a base para a sua crença, para você poder progredir, né? Prossigamos até a perfeição, a maturidade, deixando de ser menino, né? Porque isso aqui é coisa para menino. E os meninos, os adultos que se julgam adultos hoje nas igrejas, nem menino na fé eles são, porque eles não têm a menor ideia do que são os rudimentos. Não lançando de novo o fundamento. Os rudimentos são o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir, ou seja, teremos que refazer tudo isso, inclusive o batismo para o negligente, se Deus permitir. Por isso que tem muita gente, até mesmo que nos ouvem, por serem negligentes,
que têm que passar por todo esse processo de novo, e inclusive serem rebatizados, porque o primeiro batismo foi desvalidado por conta da conservação das obras mortas, por não entenderem que eles não poderiam mais voltar a viver como eles viviam antes de ter ouvido a verdade, por negligência, por imaturidade, por irresponsabilidade para com a própria alma. Vocês estão entendendo? Então, quando o indivíduo é negligente, meus amados, e quem é o negligente? O negligente, ele está lá em Provérbios 26, Provérbios 21, 16. Provérbios 21, 16. Diz assim, ó. Provérbios 21, versículo 16. O homem que anda desviado do caminho do entendimento. E como é que isso acontece? Por negligência. Na congregação dos mortos, na igreja daqueles que estão mortos de seus delitos e pecados, como Paulo fala em Romanos 6, eles vão repousarão. Então, o que anda desviado do caminho do entendimento, o negligente, na congregação dos mortos, repousará. Ele buscará descanso, repouso na congregação dos mortos, porque ele se desviou do caminho do entendimento. Ele estava nele, mas foi negligente, se desviou. E foi compor o quê? A igreja dos pecadores, a igreja sobre os quais Satanás exerce poder. Simples assim. Simples assim. Salmos capítulo 1, versículo de número 5, olha só. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo. Quem são os ímpios? Os não conversos. Nem os pecadores. Quem são os pecadores? Os que ganharam entendimento, mas que se desviaram dele por negligência. Na congregação dos justos, eles não conseguem congregar conosco. Por isso que eles vão para a congregação dos mortos, porque lá eles vão achar o quê? Conforto para suas obras pecaminosas. Negligentes, não amadureceram, continuaram meninos, né? E uns meninos que não valorizaram o que? Os rudimentos, a doutrina do arrependimento das obras mortas, da fé em Deus, do batismo, das imposições, da imposição de mão, do juízo eterno. Eles não valorizaram. Então, se Deus permitir, nós temos que realizar todo esse processo novamente em suas vidas, inclusive o batismo, porque desvalidaram o seu batismo, continuando a viver no pecado. Porque no batismo você crucifica com Cristo a velha criatura, você é perdoado dos seus pecados. Se você continua na prática, você desvalidou o seu batismo, desvalidou o sacrifício de Cristo, por negligência, continua condenado 2 vezes mais, por ter ouvido a verdade, negligenciado, desvalorizado, não ter depositado a devida fé, o devido temor, o devido respeito. Pois é, você sabia disso? Não, ninguém fala disso. É só xeremanéias, né? Você vai lá, ele estava no monte, ele estava lá, o cajado, e abriu o mar. É só coisa que não tem utilidade nenhuma para a salvação do indivíduo. Em cima daquilo eles montam um espetáculo, mexe com as suas emoções, com a entonação vocal, uma rajada da língua deles, enfim, e você acha que está ali sim, aquela emoção que é despertada é a presença do Espírito para você, e você acha que está salvo, se alimentando dessas bolotas aí. Então a coisa está feia, mas ainda existe salvação. Tiago capítulo 5, versículo 19. Irmãos, se algum dia entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, fazer o indivíduo voltar a cair em si, voltar a depositar fé na palavra de Deus, ou seja, a oportunidade que é dada por negligente, saiba que aquele que converter um pecador, que é alguém que tem entendimento, mas foi negligente, preferiu ficar no erro do seu caminho, que se andou desviado, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados deste indivíduo. Então, eis a oportunidade de nós podermos conduzir com entendimento aqueles que se têm desviado do caminho do entendimento, para que haja ainda a oportunidade de recuperação desses indivíduos na permissão de Deus, da onde daremos todo o fundamento novamente, o leite para esses meninos, os rudimentos da palavra de Deus, para que ele seja salvo, inclusive o batismo, onde ele será perdoado verdadeiramente dos seus pecados, para seguir a sua caminhada ao lado do Senhor.
Se quiser maiores informações sobre isso, acesse meu canal no YouTube TV Em Verdade Vos Digo. Shalom.